Então diz assim, Mateus capítulo 26, aleluia, no livro de Mateus 26, verso 31 em diante, diz assim: então Jesus lhe disse: esta noite vocês todos me abandonarão, porque está escrito nas Escrituras: ferirei o pastor e as ovelhas do seu rebanho serão espalhadas. Mas depois que eu tiver ressuscitado, irei para a Galiléia e me encontrarei com vocês ali. Pedro disse: se todos os outros abandonarem o Senhor, eu não o abandonarei. Jesus lhe respondeu: a verdade é que esta noite mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mesmo que seja necessário que eu morra com o Senhor, nunca o negarei, insistiu Pedro. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Aqui é um trecho que Jesus estaria palestrando com o seu discípulo, talvez ali já se despedindo, dando suas últimas lições e se despedindo de fato. E Jesus vai dizendo ali para eles, e é interessante que Jesus está afirmando que todos iriam abandoná-lo, todos os seus discípulos, os mais chegados, os menos chegados, todos os outros que estavam ali iriam abandonar Jesus. Nas horas mais difíceis, ele iria ser abandonado. Mas Pedro, ele vai se destacar: não, Senhor, ainda que os outros venham abandonar o Senhor, eu não vou abandonar o Senhor, eu não vou fazer tal coisa. E Jesus vai dizer: Pedro, vou te dizer uma coisa, ainda hoje, nessa noite, não vai passar de hoje, ainda nessa noite, que honra, muito obrigado, pastor. Ainda hoje, nessa noite, o galo não vai cantar antes que você me negue 3 vezes. A versão de Lucas, capítulo 22, no verso 30 ou 31, Jesus vai estar dizendo assim: Pedro, Satanás pediu para cirandar sobre a tua vida, e eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E aí vai ser a mesma história. Ele vai dizer: não, Senhor, olha, eu estou pronto para ser preso junto com o Senhor, até mesmo para dar a minha vida, morrer por ti. E na versão de Lucas, Jesus vai dizer assim: Pedro, quando tu te converteres, tu vai confirmar com teus irmãos. Ali, Pedro não está conhecendo Jesus naquele momento ali. Já tinha tempo de amizade, já tinha tempo que Pedro convivia com Jesus, há tempo que Pedro participou do milagre, tanto da pesca maravilhosa, como outras oportunidades que Pedro presenciou, como também naquela noite que o barco estava lá, relevo lá, e eles vêem como se Jesus fosse um fantasma. Pedro foi ousado e disse: Senhor, se é o Senhor que está vindo ao nosso encontro, permita-me que eu vá ao teu encontro andando sobre as águas. Ele viveu isso. Ele vivenciou, não foi conto que alguém contou para ele o que aconteceu, ele estava presente. E nesse momento, Jesus vai dizer que quando ele se converter, tanto tempo andando com Jesus, participando dos batismos, participando dos milagres, mas Pedro ainda não era convertido. Mas quando eu leio aqui no livro de Mateus, eu olho para Pedro, como eu até falei para o meu filho, você imagina a aflição de Pedro, porque ele está dizendo para o seu melhor amigo, Pedro, ele tinha no seu coração. É interessante que Jesus chama ele para ser pescador de almas, mas ele achou que Jesus chamou ele para ser o protetor de Jesus, que era ele que tinha que proteger Jesus.
Tanto que, se nós formos dar seguimento à palavra, quando Jesus é apanhado pelos guardas, o que ele faz? Ele desembainha sua espada e corta a orelha do guarda, porque ele achou que ele tinha que proteger Jesus. Mas não foi para isso que Jesus chamou. Jesus não precisava da proteção do seu discípulo. A nossa missão é outra. A nossa missão é pregar o arrependimento, é lançar rede e alcançar as almas. Mas Pedro ainda não sabia, não conseguia entender a razão por que ele estava ali. E aí, talvez a intenção do seu coração era até sincera. Não, Senhor, ele está no primeiro amor. Ele está naquela prática do primeiro amor, de seguir o Senhor. Não, onde o Senhor mandar eu vou. O que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Eu estou com essa disposição. Se eu tiver que ser preso, eu vou ser preso. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas Jesus vai dizer: meu filho, você ainda não está pronto. Quando Jesus diz: Pedro, quando tu te converteres, Satanás pediu para cirandar sobre a sua vida. Cirandar era um sistema que o povo usava na época para separar a palha do trigo. A intenção de Satanás era separar Pedro de Jesus. E por um momento ele consegue fazer isso. Porque no momento que ele nega Jesus, ele está dizendo para Jesus: Senhor, eu estou pronto para ser preso e para morrer por ti, eu estou contigo, o que deve é. Só que ele ainda não estava convertido. E muitas vezes nós estamos no nosso primeiro amor: Senhor, pô, que maravilha, né? Me batizei, eu aceitei Jesus como Salvador, eu saio do evangelismo, eu venho para o culto, eu venho para a escola dominical, o que o pastor pede para fazer eu faço, até o que não pedi para fazer eu já estou aqui, pastor, estou aqui. O que deve é. E isso a gente já acha que a gente já é convertido, que a gente está pronto para a batalha. Mas Jesus vai nos mostrar que ainda não estamos prontos. Que é necessário a gente passar pela aprovação do Senhor. Que quando vem as lutas, o diabo me perseguindo, não. Deus está permitindo situações acontecer na sua vida para Ele amadurecer a sua fé, para Ele fazer você exercitar a tua fé, a tua saúde, a você colocar em prática ali a tua disposição. Aí é fácil você dizer: Senhor, eu creio em Ti, quando tudo está bem. Mas e quando não está bem? Será que você permanece fiel ao Senhor? Como está a nossa saúde espiritual? Porque muitas pessoas às vezes te ligam, te pedem oração, você está ali, ora por todo mundo, e você está fazendo a vontade de Deus. Mas e você? Como está você? Pedro participava ali, estava com Jesus, evangelizava, falava de Jesus, curou algumas pessoas ali em nome de Jesus. Mas isso não era o suficiente para dizer que Pedro era convertido. Ele vivenciou, minha pastora, milagres. Não só viu, mas como vivenciou. A pesca maravilhosa, e andou sobre o mar. Enquanto o senhor estava tremendo de medo, ele foi ousado, irmão. Não adianta dizer: uma pedra afundou, mas ele teve ousadia. Mas mesmo sendo usado às vezes para a gente pregar a palavra, mesmo sendo usado, se tiver uma pessoa endemoniada, a gente meter a mão para orar, expulsar o demônio, não quer dizer que eu, Marcelo, estou convertido. Então precisamos passar pela prova. Vamos ver, né? Vamos ver se o que você está falando para mim, Pedro, está certo. Satanás pediu ao Pai para cirandar. E o que Jesus vai dizer? Eu orei, eu roguei ao Pai para que a tua fé não esmoreça. Ou seja, Deus autorizou. Satanás, para agir na nossa vida, ele tem que ter autorização de Deus. Ele não se levanta contra você se Deus não autorizar. Está na Bíblia. Para Satanás tocar e fazer o que fez na vida de Jó, ele teve que pedir autorização a Deus. Mas eu te chamo para essa atenção porque Pedro, ele achava que era convertido. Ele achava que estava pronto. E no achismo a gente perde para o diabo. Nós temos que ter a certeza quem você é. Quem te chamou.
Porque quando você sabe quem você é e quem te chamou, meu irmão, a fofoca não te abala, o levante não te abala, o desemprego não te abala, as afrontas não te abalam. Verdadeiramente você sabe quem você é e quem te chamou. Te garante a vitória. Não sou eu, não os nossos pastores, mas Cristo Jesus. Então você imagine Pedro vivenciando aquilo na sua mente, ele achando que ele seria o protetor de Jesus, tinha um carinho por Jesus, mas Jesus afirma para ele, e creio que naquele momento ele até se entristeceu em ouvir isso de Jesus. Talvez ele imaginou, poxa, ele não está confiando em mim, mas eu vou provar para ele que eu sou com ele. Não é assim, a gente não fala, Jesus, eu te amo. Às vezes a gente está louvando, não, os lindos aqui, nós louvamos aqui. Senhor, que maravilha, tal. Mas basta o cerco se fechar um pouquinho. Basta Jesus dizer um não para você. O céu azul virou céu preto. Você já começa a murmurar, já começa a se entristecer, já começa a negar Jesus. Eu nem sei mais se Jesus é comigo mesmo. Eu nem sei se aquilo que eu pedi vai acontecer. Eu nem sei se Jesus me ouve, eu nem sei se Jesus está aí para mim. Porque simplesmente você orou e o que você pediu ainda não aconteceu. O que você tem almejado, parece que Deus tampou os ouvidos para você. E você simplesmente nega Jesus com seus atos, voltando à prática do pecado, voltando a aborrecer o Espírito Santo. Então, olha o que acontece. No versículo 58 vai dizer assim: enquanto isso, Pedro ia seguindo Jesus de longe, e chegou ao pátio do sumo sacerdote, entrou ali e sentou-se com os soldados, esperando para ver o que seria feito com Jesus. Olha o que Jesus falou se cumpriu. Pedro já não estava mais seguindo Jesus de perto. Olha o primeiro amor indo embora. Quantos crentes não estão observando Jesus de longe? Porque está pedindo algo e ainda não aconteceu. Porque está orando, não estou vendo, ele não vai ver milagre. É a fé, é a convicção de você esperar, ter a certeza que vai receber aquilo que você não está vendo. Porque se eu vejo, logo não. Como posso dizer que tenho fé naquilo que eu não estou vendo? Você vê Deus? Você vê Deus através do quê? Das seus atos, das suas atitudes, daquilo que Ele faz. Nós vemos. Pela fé. Onde você já viu Jesus? Já viu Deus face a face? Como os nossos irmãos outrora tiveram a oportunidade de sentar à mesa com o mestre e cear com ele. Como Pedro teve essa oportunidade de andar ali com ele, colocar talvez a sua cabeça no peito dele ali, irmão. Abraçar Jesus e dizer: esse aqui é meu mestre, esse aqui é meu amigo. Mas quando Jesus foi preso, foi entregue, cadê esse amor? Cadê esse amor todo? Cadê essa proteção? E Pedro fugiu. Ele observava de longe. O que vai acontecer com Jesus? Tem crente que está vendo Jesus de longe, observando. Será que Jesus vai voltar mesmo? Eu vou ficar aqui, eu estou indo na igreja, mas eu não vou assumir um compromisso não. Eu sento ali, eu participo ali do culto, não, mas eu não quero ser diácono não quero ser obreiro não, eu quero ficar só observando para ver o que vai dar no final de tudo. Se realmente vai descer fogo do céu, se Jesus vai voltar, se Jesus vai arrebatar, o que vai acontecer? Só que o crente que está observando Jesus de longe, ele não tem comunhão. Não tem como eu ter comunhão de longe. Não tem como eu conhecer o meu irmão Marcos de longe. Se eu não tiver passado a intimidade com ele, eu não vou conhecê-lo melhor. E Pedro, que estava perto, passou a observar Jesus de longe. Então o que vai acontecer quando nós estamos longe de Deus? Versículo 69. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Veio uma criada e disse-lhe: você estava com Jesus.
porque vocês dois são da Galileia. O que Pedro responde no 70? Mas Pedro negou em voz alta, para que todos pudessem ouvir, dizendo: eu não sei do que você está falando. No 71, mais tarde, fora do portão, outra criada viu Pedro e disse aos que estavam por perto: este homem estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou novamente, desta vez com juramento, ainda jurou. Não só negou, mas jurando que não estavam ali. Juramento: não conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, os homens que estavam ali vieram a ele e disseram: nós sabemos que você é um dos discípulos dele, pelo seu modo de falar. Olha só que interessante. Como a gente conhece um dos discípulos do Senhor? A sua postura, o seu jeito de falar. Como que Jesus falava? Jesus era ignorante com alguém? Só com os fariseus mesmo. Desceu o sarrafo dos fariseus. Jesus destradava alguém? Jesus fazia fofoca de alguém? Jesus pisava em alguém? Não. Então os seus discípulos agiam como ele agia. Falava como ele falava. Quer ver uma coisa interessante? Não fazendo propaganda de igreja, mas tem determinada igreja, se você for ver na televisão, tem um determinado líder, ele tem um jeito de falar. E todos os pastores falam igualzinho. Se você fechar o olho, parece que é o líder que está falando. Não é verdade? Por quê? A convivência com o seu líder. O costume. Ele segue a risca o que o líder faz. Se o líder tiver, de repente, o defeito na mão, fazer de um jeito assim, ele faz também. Porque ele se quer semelhar ao seu líder. Então os discípulos procuravam falar como Jesus falava, andar como Jesus andava. Então eles eram identificados. A irmã, o irmão, eles andavam como Jesus andava. Não vivia falando mal de ninguém. Pelo contrário, falava de libertação, levava a salvação a Jesus. Não julgava se era traficante, se era prostituta, se era ladrão. A importância era levar a salvação para aquelas pessoas. É trazer a cura. Mas mais uma vez Pedro nega. Porém começou a amaldiçoar e jurar: eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Aquele mesmo Pedro que estava com Jesus jurou ali: ó Senhor, eu estou pronto para ser preso, eu estou pronto para morrer por ti. Agora no final ele está amaldiçoando aquele que está afirmando: você é um deles, porque você fala, ou seja, você tem um sinal marcado em você. Não adianta você fugir, não adianta você sair da igreja, não adianta você pode estar lá no baile funk, você pode estar lá no meio do pagode, mas você tem a marca de que você é um deles. Aleluia! Você já foi notificado. Mas Pedro estava ali, observando Cristo de longe. Quando nós estamos longe de Deus, nos tornamos vazios. Um homem vazio, sem Deus, ele não é ninguém. Aí entra a depressão, entra a angústia, entra o suicídio, busca o recurso nas drogas, na bebida, na prostituição, porque ele está vazio, está sem Deus. Mas irmão Marcelo, você está aqui metendo pau em Pedro? Não, eu estou querendo dizer que eu e você somos como Pedro. Entramos aqui, juramos para Deus amor, juramos fidelidade, mas nós erramos como Pedro. Na história da nossa dificuldade, nós erramos como nosso irmão Pedro. Juramos amor no louvor: Senhor, é muito bom, aleluia, maravilhoso, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, mas na prática não é assim. Porque o que eu pedi, eu não recebi, então eu não vou à igreja. Porque eu estou chateado com Deus, porque eu estou lutando pelo meu filho, estou lutando pelo meu casamento, mas eu não estou vendo nada. Quem disse que você tem que ver?
Chegar na hora certa, quando você pensar em ver, já está fazendo a obra. É isso que é o milagre. Oh, aleluia, Senhor. Somos como Pedro. Pedro representa a igreja. Agora vamos imaginar, vamos nos colocar no lugar de Pedro naquela noite, que ele faz aquelas juras para o Senhor, dizendo que não, Senhor, eles podem até te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Se eu tiver que ser preso, eu vou ser preso. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E Jesus vai falar: não, ainda hoje, nessa noite, você vai me trair. Você vai me negar, perdão, me traiu foi justo. Você vai me negar. O galo só vai cantar depois que você me negar 3 vezes. Eu fico imaginando que quando ele negou, ele todo furioso ali, amaldiçoando as pessoas que diziam quem ele é, e quando ele nega pela 3ª vez, e quando ele escuta aquele galo cantar, olha, eu acredito que é como se enfiasse um punhal no coração dele ali e rasgou. A Bíblia diz que ele chorou. Pedro chorou amargamente, porque ele lembrou: poxa, eu falei tudo para ele que eu não ia negar ele, que ainda que os meus irmãos negassem, mas eu não ia negar, eu neguei. Eu falei para ele que não ia fazer tal coisa, mas eu fiz. E ele ainda disse para mim que eu ia fazer. Como eu pude fazer isso com meu amigo Jesus? Como que ele me permitiu andar sobre as águas? Ele curou a minha sogra, através dele ele me usou para curar pessoas. Como eu pude fazer isso com ele? Como eu pude negar ele nessas horas? E ele falou para mim que eu ia fazer isso e eu fiz. Então você imagina, aí onde entra o diabo, querendo separar Pedro de Jesus, porque vem sentimento de culpa. Eu traí Jesus, eu neguei Jesus. O que vai ser de mim? Agora, tudo que ele falou vai acontecer, porque ele falou que eu ia negar, que o galo não ia cantar enquanto eu não negasse 3 vezes. Eu neguei justamente 3 vezes. Mas agora também eu estou me lembrando que ele falou que ele realmente ia passar por isso, que ele ia ser entregue, que iam negar ele, que iam entregar ele, iam trair, iam negar. E ele também falou que no 3º dia ele iria ressuscitar. Será? A Bíblia não diz, mas talvez vamos tentar imaginar aquela aflição. E agora ele me chamou para ser um dos discípulos. E agora, ao 3º dia, quando ele ressuscitar, será que ele vai querer olhar na minha cara? Será que o Jesus ainda vai continuar me amando? Porque ele me perguntou, agora eu estou lembrando por que ele me perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Eu ainda fiquei chateado com ele. Ele mandou cuidado, agora não vai, agora vai pegar outro pastor, não vai mais me querer para cuidar do telefone dele. Eu creio que o diabo deve ter infiltrado tanta coisa na mente de Pedro, naquele momento agora já era, Pedro. Acabou para você. Você negou seu amigo, você negou seu mestre. A partir de hoje você não vai cuidar mais da ovelha dele, não. Com certeza ele vai arrumar alguém melhor do que você. Por que eu estou dizendo isso? Por que Deus está mandando dizer isso? Porque às vezes você prometeu algo a Deus, você não cumpriu. Você falou que ia largar o pecado, mas você pecou. E o diabo está querendo te separar daquilo que Deus te chamou. Se Deus está dizendo para você que você vai cuidar de ovelha, você continue cuidando das ovelhas. Se Jesus te chamou para pregar o evangelho, vai para cima, você não pequei. Mas não se esqueça que você tem um advogado. Esse advogado não sou eu, não é o seu pastor, é Jesus. E o diabo está querendo botar na tua mente que você não é digno de pregar o evangelho. O diabo está querendo dizer na tua mente, para você, no teu coração, que você não é digno de louvar o Senhor, porque você prometeu que não ia pecar e você pecou de novo. Ainda há esperança.
Talvez ainda você pensou que você já era convertido, mas não, você ainda está no processo de conversão. O diabo está querendo te separar. Mas quando chega o terceiro dia que você ouviu falar que Jesus ressuscitou, alguém pode até ter chegado primeiro lá no túmulo, mas quando Pedro chega e que ele vai analisar que o lenço que estava sobre a sua face já não estava ali, mas estava dobradinho a um lugar à parte, ele entendeu que Jesus ia voltar para terminar a grande obra na vida dele. E para sua surpresa, quando Jesus volta, Jesus não vai rejeitar Pedro, aleluia. Porque Pedro é eu e você, é a igreja. Nós somos falhos, irmão. Não se apresse em querer estender o seu dedo e botar apontar para o rosto de alguém e querer apontar para ela o erro dela, o pecado dela. Chega diante do espelho, bota bem o dedão assim virado para o espelho para você e diz: você ainda precisa se converter. Você diz que ama Jesus, você diz que não vai fazer mais tal coisa, mas eu vou te dizer, diz para você mesmo olhando no espelho: olha, você quando se converter, você vai ajudar os seus irmãos, aleluia. Mas não fica querendo apontar para o teu irmão: fulano tem 10 anos de igreja, mas ainda continua no pecado. Antes de você orar por ela, ora por você, porque você está no pecado com julgamento. Jesus não chamou a mim nem você para julgar ninguém. Eu e você, nós não somos dignos de receber nada de Deus. Recebemos pela sua infinita graça. Foi como o nosso querido amado irmãozinho aqui pegou a graça. É por causa dela que nós ainda estamos vivos. É por causa dela que nos se deu o direito de ser chamado filho de Deus. Todos aqueles que creem nele se deu o poder de ser feito. Nós não éramos filhos de Deus. Nos deu o poder. E se somos filhos, nós temos que ter a característica do Pai. Andar como Jesus andou. Amar como Jesus amou. Não julga para não ser julgado. Ame uns aos outros como a si mesmo. O bem que querem que faça a vocês, façam aos seus irmãos. Ou até mesmo aquele que vos persegue. Porque eu amar os meus pastores é muito fácil, porque quando eu preciso eles estendem a mão para me ajudar. Mas eu amar aquele que me persegue, é isso que Cristo pede. Quando Paulo diz que não viva eu, mas Cristo vive em mim, precisamos fazer essa análise na nossa vida. Se quando alguém te irrita, quando alguém te persegue, te perturba, como você tem se comportado? Você tem orado a Deus para Deus visitar aquela pessoa e meter a espada nela? Se você ora desse jeito, Deus ainda não está dentro de você. A velha criatura ainda está bem viva. Porque se não vive mais você e Cristo vive em você, Cristo não ia tomar essa atitude. Cristo há de quê? Misericórdia daquela pessoa. Senhor, está difícil aguentar. Você é humano, mas tem de misericórdia daquela alma que me persegue. Porque o meu inimigo não é ela, o meu inimigo é quem está por detrás dela. Seja imitador de Cristo Jesus. Ame. Na imperfeição de Pedro, ele negou Jesus, como eu e você somos pecadores na rendição. Mas na perfeição de Cristo Jesus, ele não olhou para Pedro e não julgou ele segundo o seu pecado. Jesus podia falar: Pedro, se afasta de mim, levantarei outro para apacentar minhas ovelhas. Mas Jesus não viu para isso. Jesus olha para Pedro e continua apacentando as minhas ovelhas. E se você for ler mais lá na frente, lá, a epístola de Pedro, você vai ver um Pedro transformado. Pedro ensinando para mim, para você, dizer assim: ó, acautelai-vos, cuidado com o falso alimento. Meus amados, meus irmãos, até o jeito de falar mudou. Você vê a sombra de Pedro curando, aquele mesmo Pedro que levou Jesus lá atrás. A sombra de Pedro curando. Pedro pregando ali sem microfone, falando do amor de Deus. 5 almas são convertidas ao Senhor. Quantas almas se renderam? Pedro sem estudo, sem nada, pouco estudo, era pescador, não tinha tempo ou condições de ter um estudo. Tem pessoas que às vezes olham para o irmão e dizem: o irmão não sabe nem falar direito.
É esse que Deus quer. Não que Deus vai rejeitar aquele que saiba falar direito, não é isso. Nós estamos nos colocando na posição dos fariseus e dizendo quem prega bem, quem não prega bem. É você que se sabe se vai receber a pregação como bem para você ou não. É você que tem que receber. O culto depende de você, não depende de quem prega, não depende de quem louva, não depende de quem está aqui ministrando. Depende de você. Assim eu vou encerrar.